Estamos ao vivo aqui pelo Instagram, dando a continuidade, lendo o livro O Manuscrito. Ontem eu tinha falado que não ia ter a live porque eu ajudei um cliente aí no lançamento dele. Graças a Deus correu tudo super bem. Então eu fiquei dando auxílio a ele até mais ou menos 1 hora da manhã, a hora que ele acabou de fazer o lançamento. Aí eu cheguei em casa e fui dormir. Então, ontem a gente não teve a live por causa desse motivo, que eu tirei para descansar um pouco mais. Mas hoje, como prometido, a gente estamos aqui ao vivo pelo Instagram, dando a continuidade no manuscrito. Hoje é a parte 15, pessoal. Já estamos na parte 15 e já estamos quase acabando a lição 1, que é o Mastermind. Tá bom, pessoal? Para quem acompanha meus stories, para quem me acompanha aqui nas lives, viu que a gente paramos nessa tabela aqui, ó. Eu prometi fazer ela com vocês nos stories. Só como foi corrido esses dias, eu não fiz, mas eu vou fazer ainda hoje à noite ou amanhã. Eu vou fazer essa tabela para vocês, com vocês, né? E postar nos meus stories. Essa tabela aqui é para você dar nota quando você começa a ler o livro e quando você termina de ler. Porque aqui, cada linha dessa tem uma lei que está descrito nesse livro. Por exemplo, objetivo principal definido. Se você tem o seu objetivo principal definido, você vai e colocar aqui. Autoconfiança é uma outra lei que tem nesse livro. O hábito de economizar, iniciativa e liderança, imaginação, entusiasmo. Essa tabela eu vou fazer ela porque a primeira vez que eu li esse livro eu fiz, ó, só como eu não terminei, tá vendo? Como eu não terminei de ler, então eu não terminei de fazer essa tabela. Então eu quero fazer com todos vocês que estão participando das lives. A gente vai fazer junto e quero que você faça também e poste e marca eu que eu vou repostar todos vocês. Então, a gente paramos nessa tabelinha aqui. Nos meus stories eu vou explicar mais como ela funciona. Então, vamos para a continuidade da leitura. Os 6 inimigos mais perigosos. Uma vista ao autor depois da lição. Os 6 aspectos são medo da pobreza, medo da morte, medo de problemas de saúde, medo da perca do amor, medo da velhice e medo da crítica. Toda pessoa nesse mundo tem o medo de alguma coisa. A maioria dos medos é herdada. Nesse ensaio, você pode estudar os 6 medos básicos que causam maiores danos. Seus medos devem ser dominados antes de que você possa vencer em qualquer empreendimento na vida. Descubra quantos desses 6 medos estão lhe incomodando. Mas o mais importante que isso, determine também como dominar esses medos. Nessa parte aqui, pessoal, nesse trecho desse livro, o autor vai falar dos 6 medos da humanidade. Aqui ele fala que para você viver uma vida plena, você tem que dominar esses 6 medos, certo? Vamos continuar. Na imagem acima você tem a oportunidade de estudar seus 6 maiores inimigos. Esses inimigos não são bonitos. O artista que desenhou a figura não retratou os 6 personagens tão feios quanto realmente são. Se tivesse, ninguém acreditaria. Quando li sobre reportagem, analise e descubra qual deles causa o maior dano em você. O objetivo desse ensaio é ajudar os leitores do curso a jogar fora esses inimigos mortais. Observe que os 6 personagens estão em suas costas, onde você convenientemente não consegue vê-los. Todo ser humano nesse mundo está acorrentado até certo ponto em um ou mais desses medos invisíveis.
O primeiro passo para liquidar esses inimigos é descobrir onde e como foram adquiridos. Eles têm controle sobre você por meio de duas formas de hereditariedade. Uma é conhecida como hereditariedade física, a qual Darwin dedicou muito estudo. E a outra é conhecida como hereditariedade social, pela qual os medos, superstições e crenças dos homens que vivem nas áreas de ignorância passaram de geração para geração. Vamos estudar primeiro o papel que a hereditariedade física desempenha na criação dos 6 medos básicos. Começando do início, descobrimos que a natureza foi uma construtora cruel. Começando do início, construtora cruel, da menor e maior forma de vida. A natureza permitiu que os animais mais fortes fossem predadores dos mais fracos. Os peixes caçam vermes e insetos, comendo-os. As aves caçam os peixes. Formas maiores de vida animal caçam aves, e o maior come o menor. Cadeia acima até o homem. E o homem caça todas as formas de vida animal, inferiores até outro homem. Toda a história da evolução é uma cadeia ininterrupta de evidências de crueldade e destruição dos mais fortes sobre os mais fracos. Não é de se admirar que as formas de vida animal mais fracas tenham aprendido a temer as mais fortes. A consciência do medo é inata em todo o animal. Isso é o bastante quando o instinto do medo que chega a nós pela hereditariedade física. Agora vamos examinar a hereditariedade social e descobrir que papel desempenhou a nossa construção. Ao termo hereditariedade social, refere-se a tudo que nos foi ensinado, tudo que aprendemos ou coletamos pela observação e experiência com outros seres vivos. Deixe de lado, pelo menos temporariamente, qualquer preconceito e opinião formadas e você poderá conhecer a verdade sobre seus piores inimigos, começando com medo da pobreza. É preciso coragem para contar a verdadeira história desse inimigo da humanidade. E coragem ainda maior para ouvir a verdade. O medo da pobreza nasce do hábito do homem de se prevalecer dos outros economicamente. Os animais que têm instinto, mas não têm o poder de pensar, caçam fisicamente. O homem, com seu senso superior de intuição e suas armas mais poderosas, o pensamento, não come seu semelhante fisicamente, tem mais prazer em comê-los financeiramente. O homem é tão criminoso nisso que quase todos os estados e nações foram obrigados a prover leis. Dezenas de leis para proteger o mais fraco do mais forte. Toda lei antifraude é prova incontestável da natureza do homem de se prevalecer de seu irmão economicamente mais fraco. O segundo dos 6 medos básicos, os quais os homens está acorrentado, é medo da velhice. Medo da velhice. Esse medo nasce de 2 causas principais. Primeiro, do pensamento que a velhice pode trazer consigo a pobreza. Segundo, de ensinamentos secretários falsos e cruéis
tal bem misturando com fogo e enxofre, que todo ser humano aprende a ter medo da velhice, porque significa a aproximação do outro mundo. Um mundo mais horrível que eles talvez. Um mundo mais horrível que esteja talvez. O terceiro dos 6 medos básicos é medo de problemas de saúde. Este medo nasce da hereditariedade física e social. Do nascimento à morte existe uma guerra eterna dentro de cada corpo físico. A guerra entre os grupos de células, um grupo de construtores amigáveis e outro de destruidores. Os germes de doenças. A sentença do medo é inata no corpo físico. Para começar com os resultados do plano cruel da natureza de permitir que formas mais fortes de vida celular caçem as mais fracas. A hereditariedade social desempenhou seu papel por meio da falta de higiene e a falta de conhecimento sobre saneamento. Além disso, pela sugestão habitualmente manipulada por aqueles que lucram com problemas de saúde. O quarto dos 6 medos básicos é medo da perca do amor. Este medo enche os asilos de ciumentos doentios, porque ciúme nada mais é que uma forma de insanidade. Também enche os tribunais com casos de divórcio, provocam assassinatos e outras formas cruéis de punição. É um resquício da Idade da Pedra, transmitido pela hereditariedade social, quando os homens atropelavam seus companheiros, roubando parceiras pela força física. O método, mas não é a prática. Atualmente mudou um pouco. Em vez da força física, o homem agora rouba a parceira do outro com lindas fitas coloridas, carros velozes, garrafas de uísque, pedras cintilantes e mansões majestosas. O homem está melhorando. Ele agora seduz onde apenas pegava. O quinto dos 6 medos básicos é medo da crítica. É difícil de determinar quando e como exatamente o homem adquiriu esse medo, mas é certo que tem. Não fosse esse medo, o homem não ficaria careca. A calvície decorre do uso de chapéus apertados que comporta a circulação da raiz do cabelo. As mulheres raramente ficam carecas porque usam chapéus folgados. Não fosse o medo da crítica, os homens deixariam de lado o chapéu e conservariam o cabelo. Os fabricantes de roupas não demoraram para capitalizar esse medo básico da humanidade. A cada estação, os estilos mudam, pois os fabricantes de roupas sabem que pouca gente tem coragem de usar um traje da estação passada. Foram de sinônimo com o que todo mundo está usando. Sem dúvida disso. Você, homem, comece a andar pelas ruas com um chapéu de palha de abas estreita do ano passado. Quando o estilo deste ano pede chapéu de abas longas. Ou você, mulher, de uma caminhada pela rua da manhã de Páscoa com o chapéu do ano passado. Observe o quanto se sente desconfortável graças aos inimigos invisíveis do medo da crítica. Aqui, pessoal, ele fala muito do medo da crítica, que as pessoas têm medo daquilo que a outra pessoa vai falar. Eu, Lucas, pessoalmente, eu não importo com isso. Esse medo aqui, eu já tive muito. Até eu começar a colocar a cara para bater. Igual esse aqui, ó.
pegar, abrir live. Eu não sou o melhor em leitura, vocês reparam nisso. Eu ainda tenho muito que melhorar, mas eu já melhorei muito. Eu não sou o cara melhor em leitura, igual eu tô falando pra vocês, mas eu faço. Eu pego as coisas, eu sei o que eu tenho que fazer para melhorar. O que eu tenho que fazer para melhorar? Continuar lendo. E o que eu me propus a fazer? Fazer essas lives, porque isso me força a melhorar a cada dia mais. E eu não tenho medo de que as pessoas vão falar, chegar perto de mim, Lucas, você tá gaguejando muito, as lives não estão ficando muito boas, não sei o que. Eu não tenho medo disso, porque eu sei o que eu tenho que fazer. Para eu chegar onde que eu quero, eu tenho que fazer. Então eu pego e faço, e não importa o que as pessoas vão falar. E nessa parte o autor fala isso, o medo da crítica. Tem muitas pessoas que não fazem o que tem que fazer por causa disso, por causa do medo de que outras pessoas vão pensar. Mas isso você tem que tirar da sua cabeça. É isso mesmo, quanto mais lê, mais você vai melhorando. Eu sempre li, mas eu sempre ia como? Pegava um livro e lia mentalmente. Eu pegava e lia na mente. Só que eu não falava. Quando você pega e faz igual eu estou fazendo, a didática, a oração vai ficando melhor. Desde que começou a live pra cá, eu já percebi a diferença. Ainda às vezes eu fico um pouco nervoso. Aí eu gaguejo, aí tem uma palavra difícil. E é assim, é um processo. Não adianta eu chegar aqui e abrir a live pra vocês. Quem dera se eu fosse o melhor do mundo em leitura. Ainda eu não sou, mas eu vou chegando lá com treino. Eu tenho certeza que assim que a gente acabar de ler esse livro, olha a grossura dele, eu tenho certeza que a última live vai ser melhor que a primeira. E isso é consecutivamente. A primeira live, o primeiro vídeo que eu gravei no YouTube, se você não viu, vai lá pra você ver. Eu era meio sem jeito, uma parede de coisa. O primeiro vídeo tá lá no meu canal do YouTube, o começo de tudo. E com o tempo eu fui melhorando. Então você não precisa ter medo que a pessoa vai te falar, vai te criticar. Você tem que fazer. Pra você, igual a leitura. Eu sei que eu não sou a pessoa que melhor sabe ler. Só que eu pego e faço. Eu sei o que eu tenho que fazer para melhorar. Eu não ligo o que as pessoas vão criticar. Falar, deixar de falar, isso não me importa. Me importa onde eu quero chegar e onde eu sei que vou chegar. E para isso eu tenho que passar por esse processo. Por isso que eu decidi abrir essa live, tanto levar conteúdo para vocês e para melhorar minha didática para cada vez mais passar melhor conteúdo para vocês. Tá certo, pessoal? Então vamos dar continuidade na leitura. O sexto e último dos 6 medos básicos e o maior temido de todos é chamado. É o medo da morte, quer ver? O medo da morte. Teve uma live que eu falei desse medo. O maior medo da humanidade é o medo da morte. Era, né? Agora, nos tempos atuais, é em falar em público. Você subir num palco, dar uma palestra para pessoas, por causa do medo da crítica, entendeu? Com o passar dos anos, hoje em dia, o maior medo da humanidade é fazer isso aqui que eu faço. Abrir uma live, gravar uma story. Por quê? Porque junto o medo da crítica e a pessoa não tem tanta confiança assim. Então, o medo da morte deve estar em segundo lugar. Mas o maior medo que a pessoa tem é da crítica. Porque a pessoa tem medo de abrir uma live igual eu abro todos os dias e falar e passar o que tem de melhor para vocês. As pessoas têm medo disso. Medo de que vão pensar, vão chamar de blogueirinho. Mas igual eu acabei de falar, se você quer alcançar um determinado lugar, quer chegar no determinado lugar, você tem que passar por processos. E se você for ligar para tudo que as pessoas falam, você não vai conseguir. Um exemplo, eu tenho certeza que essas pessoas, esses grandes players do mercado, Pablo Marçal, Érico Rocha,
Wendel Carvalho e vários outros, eles não agradam a todo mundo. Eles têm milhões e milhões de seguidores. Eu tenho certeza que algumas pessoas não agradam no conteúdo deles. E isso eles não tá nem aí. Isso não agrega valor para eles. Quem não gosta, quem gosta, assiste todo dia lá, vê os stories, vê as postagens. Quem gosta, consome o conteúdo. Quem não gosta, deixa de ver. Eu vejo, às vezes, eu vejo muito negócio de comédia, stand-up. Aí eu vejo muito eles falando de gente que foi cancelada, Diaba 4. O que eles falam que eu acho correto? Se você não gosta de um certo conteúdo, é só não assistir. Se você não gostar do meu conteúdo, é só não entrar nas lives, não ver minhas postagens, não ver no meu stories. Se você não gostar, é simples, é só não ver. Igual, tem conteúdo que eu já não gosto. Eu pego e não vejo. Então, em vez de ficar criticando, é só você pegar e não ver conteúdo daquela pessoa ou aquele conteúdo que não te agrada. É simples. As coisas são simples. As pessoas que complicam muitas coisas acham que tem direito de falar a todo o direito, mas não é assim. Se você não gostou do conteúdo, é só você não ver. Tudo bem? Então vamos continuar, porque a live acaba e nós não lemos nada. O medo da morte. Há dezenas de milhares de anos, o homem vem fazendo as perguntas ainda sem resposta. De onde e para onde? Os mais astutos da raça não demonstraram a oferecer uma resposta para a eterna pergunta. De onde eu vim e para onde eu vou depois da morte? Venha à minha tenda, diz um líder. E você pode ir para o céu depois da morte. O céu foi então descrito como uma cidade maravilhosa, com ruas revestidas de ouro e cravejada de pedras preciosas. Permaneça fora da minha tenda e você pode ir direto para o inferno. O inferno foi descrito como uma fornalha ardente, onde a pobre vítima pode sofrer a desgraça e arder para sempre no enxofre. Não é à toa que a humanidade tem medo da morte. Viu, pessoal? Aqui no livro o autor descreve assim, o medo da morte. Dê uma outra olhada na figura no início deste ensaio e determine, se puder, qual dos 6 medos básicos está causando o maior dano em você. O inimigo descoberto é o inimigo semi-derrotado. Graças às escolas e faculdades, os homens estão lentamente descobrindo esses 6 inimigos. A ferramenta mais eficaz para conhecê-los é o conhecimento organizado. Ignorância e medo são irmãos gêmeos. Geralmente são encontrados juntos. Não foge da ignorância e a superstição. Os 6 medos básicos desapareceriam da natureza do homem em uma geração. Em toda biblioteca pública pode ser encontrado o remédio para esses 6 inimigos da humanidade. Contando com você saiba que livro ler. Começando por The Secret of Power, A Ciência do Poder, de Benjamin Kidd. E você receberá o garrote da maioria dos 6 medos básicos. Siga lendo o ensaio de Emerson sobre a cooperação. Em seguida, selecione alguns bons livros de autossugestão e se instrua sobre o princípio pelo qual as crenças de hoje se tornam a realidade da manhã. Market, Mente em Construção, de James R. Robson, vai lhe dar um bom começo para a compreensão de sua mente. A ignorância e a superstição da Idade das Trevas foram transmitidas a você por hereditariedade social. Mas você está vivendo em
em uma era moderna. Por toda a parte você pode ver evidência de que todo efeito tem uma causa natural. Comece agora a estudar os efeitos por suas causas e logo você emancipará sua mente de fato dos 6 medos básicos. Comece estudando homens que tenham acumulado grandes riquezas e descubra as causas de suas realizações. Henry Ford é um bom tema para começar. No curto período de 25 anos, ele derrotou a pobreza e se tornou o homem mais poderoso do mundo. Sua façanha não teve repulso da sorte, do acaso ou do acidente. Ocorreu pela observação cuidadosa de certos princípios que estão tão disponíveis para você quanto estiveram para ele. Henry Ford não estava acorrentado aos 6 medos básicos. Não tenha dúvida disso. Se achar que está longe demais de Henry Ford para estudá-lo cuidadosamente, comece selecionando 2 pessoas que você conhece bem. Uma que represente sua idade de fracasso e outra que corresponde à sua idade de sucesso. Descubra o que faz de um fracasso um fracasso e de outro um sucesso. Obtenha os fatos reais. No processo de coletar os fatos, você pode aprender por si uma grande lição e causar o efeito. Nada nunca apenas acontece. Tudo do animal mais inferior que rasteja sobre a terra ou nada nos mares, até o homem, é efeito do processo evolutivo da natureza. Evolução é mudança ordenada. Milagres não têm ligação com mudança ordenada. Não só as formas físicas e as cores dos animais possam dar mudança lenta às ordens de uma geração a outra. A mente do homem também passa por mudanças constantemente. Nisso resiste uma esperança de aperfeiçoamento. Você tem o poder de forçar sua mente em um processo de mudança bastante rápido. Em um único mês de autossugestão adequadamente direcionada, você pode colocar o pé no pescoço de cada um dos 6 medos básicos em 12 meses de esforço. Pode encurralar todo o rebanho em um lugar onde nunca mais poderá causar qualquer dano grave. Você vai se parecer amanhã com um pensamento dominante que mantenha vivo sua mente hoje. Plante sua mente e semente de determinação para derrotar os 6 medos básicos e a batalha estará 50% ganha no mesmo instante. Mantenha essa intenção na mente e aos poucos empunhará os 6 princípios, os 6 piores inimigos para longe de sua vida, pois eles não existem em lugar algum exceto na sua mente. O homem poderoso nada teme, nem mesmo a Deus. O homem poderoso ama a Deus, mas não teme nunca. O poder duradouro nunca nasce do medo. Qualquer poder construído sobre o medo está fadado a ruir e se desintegrar. Entenda essa grande verdade, que nunca terá a infelicidade de tentar e alcançar o poder pelos medos de outras pessoas que possuem lhe oferecer lealdade temporária. O homem é de alma e corpo construído pelos átomos de elevada determinação. As asas da maior... O homem é de alma e corpo construído pelos átomos de elevada determinação, mas asas da maior ousada fantasia, alcançar-se incansavelmente destemido para transformar as dores mais
lance-mentes em tranquilidade e provar as alegrias do senso de espírito combinados produzem, ou é construído para objeção e aflição, para rastrejar sobre o mútuo dos seus medos, para escolher se cada ruído para extingir a chama do amor natural do sensualismo, para perceber como abençoada a hora de que, em seus dias dignos, a mão gélida da morte coloca o seu selo, ainda temendo a cura, embora odeie a doença. Um é um homem que há de ser futuramente, o outro homem como vício agora. A melhor roseira, no final das contas, não é a que tem menos espinhos, mas a que produz as rosas mais belas. Pessoal, essa foi a lição 1, né? O Mastermind. Teve aí mais ou menos umas 12 páginas, as 12 partes. Amanhã a gente começa a lição 2. Objetivo principal definido. Tá aqui, ó. Lição 2. Objetivo principal definido. Se eu fosse você, eu não perderia. Essa lição é muito interessante. Eu li ela, eu consegui ler ela também. Ela até menos partes que a primeira, o Mastermind. Ela é mais ou menos umas 40 páginas, então nós vamos conseguir ler ela em menos tempo. Mas se eu fosse você, eu não perderia essas lives por nada. Amanhã, às 6h28, eu tô aqui novamente com vocês, lendo o manuscrito original, agora parte 2, objetivo principal definido. Tá bom, pessoal? Vejo todos vocês aqui amanhã e façam uma excepcional sexta-feira. Tchau, tchau, pessoal!